Ontem a gente refletiu um pouco a respeito da passagem do anjo da morte sobre a nação do Egito, sobre o reino do Antigo Egito e sobre como todos os primogênitos morreram, exceto os primogênitos dos filhos de Israel. Por que razão? Porque sobre a entrada de suas casas, sobre os umbrais das portas, na viga de cada porta, foi aspergido o sangue de um cordeiro inocente ali derramado. E é óbvio que esse sangue apontava para o sangue de Cristo, que uma vez derramado na cruz do Calvário e uma vez também aspergido sobre as nossas próprias vidas, nos livraria da morte eterna. Ali no Egito, o sangue derramado sobre a entrada das casas simbolizou a libertação, a salvação, a proteção do povo de Israel contra a morte, a mortandade que assolava toda a terra do Egito. Mas tão logo Faraó os dispensou e os libertou e disse para Moisés que ele poderia levar o povo embora, no mesmo capítulo 12 do livro de Êxodo, nós lemos algumas instruções que o Senhor deu ao povo por meio de Moisés. Leia comigo, por favor, a partir do versículo 37, que diz assim: Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados e muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa, que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, e não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Esta é a comemoração que de geração em geração deve ser comemorada. Essa é a razão pela qual os judeus comemoraram durante milênios a Páscoa. Ainda hoje comemoram. Essa semana, em 2020, no último dia 8 de abril, foi quando eles começaram, na quarta-feira, as celebrações da Páscoa, que para eles vão até o dia 16, estas comemorações, onde muitas refeições acontecem, muitos cânticos acontecem, muitas celebrações. E estas refeições especiais estão marcadas por causa desse texto que nós acabamos de ler. Quando ele lembra a eles que o pão que assavam no Egito naquela manhã, quando o anjo da morte passou durante a madrugada, mas não os alcançou, não entrou na casa deles porque o sangue do cordeiro estava na porta, aquele dia não deu tempo de eles verem o pão crescer. O pão não havia recebido fermento ainda, e quando o faraó deu a ordem para que todo o povo saísse do Egito, e eles então às pressas pegaram o que tinham, o que puderam pegar, inclusive o pão que ainda não havia crescido, o pão sem fermento, algumas ervas amargas e algumas poucas coisas que eles possuíam, além de um pouco de ovelha e gado, e saíram do Egito. E o texto aqui diz para nós que somente de homens em pé eram 600.000, sem contar as mulheres, sem contar as suas esposas. Se contássemos as esposas, isso já sobe para 1.200.000 pessoas. Se nós imaginarmos que cada um deles tivessem 2 filhos, já sobe para 2.400.000 pessoas. E se você multiplicar esses filhos para mais, que cada um tivesse 3 ou 4 ou 5 ou 10 filhos, imagine quantos milhões de judeus não saíram do Egito. Eles estiveram lá por mais de 430 anos, desde que Jacó desce para o Egito com todos os seus filhos, porque José estava lá como governador do Egito, num tempo de grande seca, num tempo de grande sofrimento, num tempo de grande destruição que atingiu todo o mundo naquela época. E ali então acabava o tempo de exílio, acabava o tempo em que eles viveriam fora de sua terra e eles poderiam retornar para sua casa. E eles deveriam celebrar isso, comemorar anualmente que o Senhor é aquele que é todo-poderoso para poder libertá-los de todo o sofrimento, de toda a escravidão, de toda a angústia, de tudo aquilo que os prende a uma vida longe de Deus.
Quando então o anjo da morte passa e o Senhor liberta o seu povo descobre o que é a verdadeira libertação. Nós também podemos ser libertos da morte. Nós também podemos ser libertos da morte eterna. E se uma vez libertos da morte eterna formos, devemos sempre, anualmente, comemorar a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, passagem também da nossa vida, daquilo que vivíamos antes que agora não vivemos mais. Celebrar para sempre aquilo que o Senhor nos deu, ou seja, a verdadeira libertação. E de geração em geração, ensinar aos nossos filhos, como Moisés, instruído por Deus, aqui escreveu ao povo de Israel. De que maneira o Senhor tem nos libertado de todo mal, de toda angústia, de toda a escravidão para nos dar uma vida nova. Você já tem recebido essa vida nova? Você já tem experimentado essa liberdade que só em Cristo nós podemos experimentar? Sem ela, nós não podemos celebrar. Sem ela, nós não podemos entender a razão pela qual o próprio Cristo, na última ceia, comeu daquele pão também sem fermento, o pão que não foi levedado. Ele quis celebrar e lembrar com os seus discípulos a primeira Páscoa, esta a respeito da qual a gente está lembrando nestes breves devocionais. Por que nós, na ceia do Senhor, comemos daquele pão sem fermento, daquele pão não levedado, para nos lembrar de que quando os judeus foram libertados, eles não tiveram tempo de colocar fermento sobre a massa. E que significado o fermento tem para o povo de Israel? O significado do pecado, que uma vez entrando na nossa vida, ele leveda esta massa e cresce dentro de nós e transforma o nosso jeito de ser. Ele muda a nossa cabeça. Mas por meio de Cristo, que é o próprio pão sem fermento, é o próprio corpo sem pecado, nós podemos nos alimentar e sermos transformados quando nos alimentamos de Cristo. E porque bebemos do cálice, o vinho celebrado na ceia do Senhor, para nos lembrarmos do sangue do Cordeiro que foi derramado no nosso lugar, em nosso favor também. Por meio de Cristo, portanto, nós podemos celebrar o fim de toda amargura, o fim de toda a escravidão. Você pode celebrar isso hoje? Se não, entregue a sua vida a Cristo. Seja liberto de tudo aquilo que te escraviza. Receba a verdadeira liberdade para que você possa comemorar a verdadeira Páscoa do Senhor.